Bom dia a toda a comunidade 247, terça-feira, 21 de janeiro, 10 horas. Live essencial com Pepe Escobar. Boa tarde, Pepe, tudo bem com você? Boa tarde a vocês todos. Caneca de Donetsk os saúda do Otanistão ainda. Diretamente de Paris. Obrigado aqui a Irani, Maria do Socorro, Vera, Rogério, Juleuza, vários assinantes chegando. Pepe, eu vou te fazer a pergunta essencial, né? Donald Trump toma posse na presidência dos Estados Unidos. Ele vai reverter o declínio do Império Americano ou vai acelerar a queda do Império Americano? E aí já passo a bola para você falar durante 5 horas aqui. Que maravilha! Eu posso começar a falar agora, transfere para Istambul e eu acabo em Moscou no fim da semana? Pode. Aliás, acidente terrível lá na Turquia, né? Quer dizer, o acidente lá o incêndio no resort, dezenas de mortos já confirmados. Mas, enfim, vamos lá. Eu vou para Istambul depois da manhã. A sua pergunta, na verdade, é um mix dos dois. Antes de começar a conversar com você, eu estou escrevendo a minha coluna, que eu vou mandar hoje, deve sair amanhã no máximo, com as citações principais do Trump, que são absolutamente espetaculares, né? Vocês devem ter reproduzido várias aí, né? Claro. Uma delas, eu estou abrindo com o Destino Manifesto Interplanetário. Ele disse literalmente: nós vamos perseguir o Destino Manifesto até as estrelas. Citação literal. O que significa plantar... Ele reafirma a excepcionalidade dos Estados Unidos, né? Sim, o que significa, e na sequência ele diz, plantar a bandeira americana em Marte. Vocês devem ter visto a reação de êxtase absoluto de Elon Musk quando ele disse isso, né? Então, eu considerei o quote, a citação fundamental, porque dá para a gente fazer uma brincadeira enorme com excepcionalismo interplanetário, porque da maneira como todo o espetáculo pop foi organizado ontem e já vindo de alguns dias, é o retorno do excepcionalismo sem fronteiras. Esse é o take geopolítico fundamental. Como isso vai se declinar é outra história, que é onde entra a segunda parte da sua pergunta. Porque Trump dizendo que a nova era dourada começa agora e que esse excepcionalismo, digamos, de um império brutalmente benigno, digamos, essa reformulação, pode significar, digamos, um interregno onde o declínio não seja tão forte, ao mesmo tempo ele vai enfrentar forças internas e externas fortíssimas, especialmente as forças domésticas. E os principais candidatos, evidentemente, todos os silos de poder do Deep State, que não desapareceram porque há um novo presidente, eles continuam lá. E é o Deep State inteiro. CIA, FBI, não no Conselho de Segurança, porque agora o Conselho de Segurança é trumpista, mas as agências, aquele carnaval de acrônimos de 17 agências de segurança, de espionagem, etc., os silos principais são todos anti-Trump. Então, mesmo ele estando no segundo mandato, com experiência, ele aprendeu 4 anos em Washington, ele aprendeu pelo menos como Washington funciona. Mas isso não quer dizer absolutamente nada, porque Washington é um faroeste ultra pesado. Como preparação para Trump 2.0, acho que muitos de vocês vão dar risada. Eu comecei a fazer um binge da série Yellowstone, na Amazon Prime, com o Kevin Costner, que é uma das melhores séries dos últimos anos, porque mostra como funciona a mentalidade de cowboy do Império. Desde os cowboys do século XIX até o personagem Dutton, do Kevin Costner, nessa série, que é o último remanescente, o cowboy old school, antes que as grandes corporações tomem conta de tudo. E é um tiroteio cruzado sem parar.
que é mais ou menos o resumo da vida política nos Estados Unidos. Fica assim, a dica aí, Pepe, está na tela aí para quem quiser procurar, Yellowstone, Kevin Costner. Sim. Eu acho que já deve estar passando no Brasil há bastante tempo, né? Uhum. Porque a série acabou a quinta a season, né? 5, acabou há pouco. Eu acho que vocês já devem estar familiarizados com Yellowstone. E uma das grandes virtudes da série é que os diálogos são extremamente bem escritos. E eles contam, série a série, a evolução da demência imperial e do excepcionalismo interno, e muitos dos personagens fazendo uma extrapolação, por exemplo, da ética do cowboy ou da dialética do coach expandida para o sistema financeiro internacional e para o sistema corporativo neoliberal internacional. É muito, muito interessante. Bom, Trump o caso particular dele é extremamente interessante porque não é um cowboy, não é um old school, é um relativamente new school em termos de dinheiro novo, basicamente acumulado pelo seu pai. Do lado errado da ponte, quando a gente compara com Manhattan, eles vêm de Queens. Queens é o lado errado do rio, o lado errado da ponte. E isso, Leonardo, isso quando você está num jantar do Four Seasons em Nova York, os caras soltam isso no meio do jantar, quando eles se referem ao Trump. É muito barra pesada. Isso provavelmente marcou a mentalidade dele, né? De um cara que tinha que vencer, sem dúvida. Né? Nossa! Porque marcou a mentalidade dele como, olha, eu sou um outsider, eu sou mais esperto do que todos esses vagabundos e eles vão ter que mamar na minha mão. Sem dúvida nenhuma. Agora é diferente porque, ok, mais experimentado, os 4 anos lidando com todos os horrores possíveis em Washington, ele aprendeu muito, mas tem um problema muito sério. O grau de decadência do Império comparado com o início de 2017 agora é muito mais barra pesada. E as políticas que ele adotou no Trump 1.0, não adianta ele tentar fazer alguma coisa no Trump 2.0. A guerra comercial, começando pela guerra comercial. Ontem teve uma pergunta, Leonardo, absolutamente extraordinária, a resposta, né? Quando ele estava respondendo para alguns repórteres já na Casa Branca. E um cara perguntou, e essas tarifas, sanções de 100% que você pretende aplicar a esses países como a Espanha? Isso na pergunta. Isso é a pergunta do repórter imbecil. Ele falou, a Espanha como membro do BRICS, sim. Trump acha que Madrid é membro dos BRICS. Então temos um problema sério. É uma coisa que a gente vem conversando há anos, que no Beltway, Washington, Virginia, Maryland, no espectro do Deep State, ninguém sabe o que é BRICS, como os BRICS funcionam, quais são os membros, quais são os partners, quais são as agendas. A cobertura da cúpula dos BRICS em Kazan, em outubro, na mídia americana tradicional, foi pífia. E isso te leva ao presidente que não sabe nem que a Espanha não é membro dos BRICS. Bom, guerra comercial. Vai estourar uma guerra comercial a partir de 1º de fevereiro. Tem até data marcada. Onde, teoricamente, Trump vai lançar 25% extra de tarifas em cima do Canadá e do México. Por enquanto, não entra a União Europeia. A União Europeia acho que vai entrar num segundo estágio. O que eu soube de Bruxelas é que os ratos de Bruxelas estão se escondendo em todos os subterrâneos possíveis e imaginados, porque eles sabem que vem inseticida em cima. Né? O Pepe, a Ursula von der Leyen falou em Davos e ela disse o seguinte, quer dizer, que diante do Trump é o momento da União Europeia se aproximar mais da China e da Índia. O Trump pode estar empurrando os europeus para os BRICS. É interessante isso. Leonardo, para você pegar aquela medusa tóxica falando um negócio como esse
tendo em vista todo o seu passado longínquo e distante, isso dá para vocês todos o grau de desespero absoluto em Bruxelas. Vocês sabem que Trump nem se referiu diretamente à Europa, União Europeia, Comissão Europeia e Bruxelas em todos os seus pronunciamentos nos últimos 2, 3, 4 dias, os dias fundamentais. Ele nem liga. Porque na cabeça dele, e na cabeça de quem ele apontou, a Europa está na esfera de influência do Império. Então não tem nem o que discutir. O que pode se discutir, do ponto de vista de Trump, é o hemisfério ocidental, ou seja, nós, a América Latina inteira, que é definida pelo Departamento de Estado como hemisfério ocidental, e que tem que ser dominada pelo renascimento da doutrina Monroe, que vários estão qualificando corretamente como a doutrina Don-Roe, de Donald Trump, e de Don no sentido de Godfather, mafioso. Uhum. E o Oriente Médio, oeste da Ásia, que é a terminologia correta que a gente emprega já há bastante tempo. A resposta que ele deu sobre Gaza, eu tenho que citar para vocês inteira. Deixa eu achar aqui. Eu coloquei no final da minha coluna. Perguntaram para ele, o senhor está confiante de que o cessar-fogo em Gaza vai funcionar? Resposta do Trump, entre aspas. Não estou confiante. Essa guerra é deles, não é nossa guerra. Aí veio a citação ouro, prata, platina, rare earth, tudo. Gaza, entre aspas, Trump dizendo, Gaza é como se fosse um enorme sítio de demolição. O lugar tem que ser reconstruído de uma maneira diferente. Gaza é interessante, tudo isso palavras dele. Tem uma localização fenomenal. No mar, o melhor clima possível. Muitas coisas lindas podem ser feitas com tudo isso. E o povo, né? Exatamente, Leonardo. Uma palavra, né? Ou seja, na nova encarnação, a Era de Ouro está começando de novo, o declínio acabou, desse império brutalmente benigno. Esse império é a única entidade no planeta que é capaz de fazer um rebrand de um genocídio como uma espetacular oportunidade de desenvolvimento imobiliário. Exato. Bem Trump, né? Bem Trump. Bom, quem fez o genocídio foi o Biden, agora ele faz os resorts. Agora, temos uma enorme oportunidade imobiliária na frente. Ou seja, nós todos, analistas, nós somos obrigados a fazer uma análise racional de tudo isso. Mas os escapes para como se fosse na verdade, um épico do David Lynch vão para todos os lados, né? Muitas das coisas que ele disse ontem, especialmente, fazem bastante sentido para o público doméstico americano. Eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui. Quando ele disse que, a partir de agora, nós vamos reconhecer apenas 2 gêneros, masculino e feminino, seja qual for a opinião de seja quem for no planeta inteiro, a maioria absoluta da população americana o apoia. Nesse tema particular. Acabar com os wokes nos militares. A maioria absoluta da população americana o apoia. Aí ele entra na loucura imediatamente na sequência. Nós vamos tomar de volta o canal do Panamá. Ok, vamos chamar agora de canal americano? O canal da América. É a principal rota de exportação agrícola do Brasil para a China. Exatamente. Mas, veja bem, daqui a alguns anos nós podemos ter a rota marítima da China a partir de Xangai, né? Dependendo do que o Brasil vai construir para unir o Brasil com o Peru. Não, exatamente. Claro. O que se fala da ferrovia interoceânica. E da ferrovia interoceânica, exatamente. Por enquanto, é o canal. Isso, por enquanto é o canal do Panamá. Obviamente, o Deep State já analisou as possibilidades
o freak-out é generalizado, olha, temos que tomar conta do canal do Panamá. Assim como o canal de Suez. Os poucos do Beltway que analisaram já os dois principais canais de conectividade que os russos, os iranianos e os chineses estão construindo. O primeiro deles é o Corredor Internacional Norte-Sul, que é do norte ao sul da Eurásia. Rússia, Irã, a partir do Golfo Pérsico até Mumbai, Oceano Índico até Mumbai. 3 BRICS. Então, é um canal norte-sul. E tem um canal do norte, leste-oeste, que é os chineses denominam, a denominação chinesa é muito mais interessante, porque é diretamente ligada às rotas da seda. Eles chamam de a rota da seda do Ártico, ou a rota da seda polar. Os russos chamam de rota do norte. Esse vai ser um dos... Porque os russos já têm a maior frota de icebreakers nucleares do planeta e estão construindo mais 4 e vão estar à frente de todo mundo, daqui a... Pelo que eu ouvi em Vladivostok no ano passado, entre 2 e 4 anos, a rota vai ser navegável o ano inteiro com os icebreakers. Ou seja, esse vai ser um dos canais de conectividade fundamentais da Eurásia como um todo, e isso se aplica também a Japão, Coreia do Sul, Coreia do Norte, todo mundo que quiser usar esse corredor, não só para exportar para a Rússia ou importar, mas também para a Europa, vai utilizar a rota da seda marítima do norte. E os americanos estão fora dessa história. E o fato de que eles estão fora leva diretamente ao raciocínio de Trump de querer anexar a Groenlândia. Porque Groenlândia e Canadá é o que a gente chama de Northwest Passage, a passagem do noroeste, que é, digamos, se a gente olhar no mapa, no lado esquerdo do Ártico. O lado direito do Ártico, ele é russo. A Rússia controla 50% do Ártico. Estão construindo essa rota da seda marítima. Os chineses estão totalmente empenhados. Nos últimos 2 fóruns, o ano passado na Rússia, no de São Petersburgo e depois no de Vladivostok, algumas das principais mesas redondas eram discutindo a rota da seda do Ártico. Impressionante. Eu aprendi muito, só de estar lá e ouvir, eu aprendi por 10 anos. Tudo que eles a Groenlândia é algo totalmente natural diante do que você ouviu, né? Sim. Você acabou de falar. Sim, né? Sim, exatamente. Então, o Trump e os que estão em volta estão pensando, bom, se a gente não pode ter influência, digamos, no lado direito do Ártico no mapa, no lado esquerdo tem que pertencer a nós. Então, a gente tem que anexar, seja como for, a Groenlândia e convencer os canadenses a o quê? Uma partilha, regime conjunto, uma união, tipo, digamos, uma união Rússia-Bielorrússia, uma união americano-canadense. Bom, é um negócio absolutamente complexo, porque o que a população canadense pensa não é o que as classes dominantes de business do Canadá pensam. Os businessmen do Canadá, eles querem uma união com os Estados Unidos. A população detesta a ideia. Então, isso vai ocasionar praticamente uma guerra civil, se for levado à frente por Trump. Mas ele sabe que, para aumentar a base de recursos do império, que está cada vez, se enxugando cada vez mais com essa expansão do império da Eurásia inteira, o que sobra? Sobra uma parte do Ártico e sobra, de novo, o hemisfério ocidental, a América Latina inteira. Então, o que a gente ouviu até agora sobre a América Latina é muito vago, né, Leonardo? Tem 2 coisas que me marcaram muito no que... Não só no que ele falou, mas no que um dos assessores dele, o Rick Grenell. O Rick Grenell é um cara que está cuidando de América Latina para Trump 2.0. Ele disse, se não me engano, ontem ou anteontem, de que ele está organizando contatos diretos com Caracas, com a Venezuela. Os venezuelanos já disseram, olha, a gente quer, evidentemente, reorganizar essa relação, não somos contra conversar.
O ministro do interior da Venezuela, o Diosdado Cabello, ele disse que é a favor de melhores relações. E o procurador-geral da Venezuela falou, vamos continuar, vamos reformatar a nossa cooperação para batalhar contra gangues criminais. Ou seja, aliás, nessa lógica do drill, baby drill, que o Trump falou, se a Venezuela fizer algum tipo de concessão aos Estados Unidos, eu acho que eles podem levantar todas as sanções. É possível, né? Não é impossível pensar nesse cenário. Não, esse é um excelente ponto, porque se os venezuelanos, que são bons diplomatas, são bons negociadores, se eles sabem negociar e dar para Trump 2.0 algo que o satisfaça em termos de exploração de petróleo, isso pode ser resolvido, tem como ser resolvido diplomaticamente. Especialmente porque os russos e os chineses vão estar por trás dos venezuelanos, segurando a barra para os venezuelanos também. Então, é uma negociação dos Estados Unidos de um lado, Rússia, China e Venezuela do outro. É plausível. Se esses caras não forem tão obcecados dementes anti-Venezuela, Cuba, Nicarágua, etc., como Marco Rubio, o novo secretário de Estado, é possível. O problema, Leonardo, é que o novo secretário de Estado é Rubio, que é a gente pode defini-lo, na verdade, como um cavalo de Troia dos neocons no Departamento de Estado, não como o Blinken, ex-secretário do genocídio, mas talvez ainda mais perigoso. Blinken, lembre-se muito bem, não ligava para a América Latina. Blinken era obcecado por Rússia e Israel. Rubio é obcecado pela América Latina como um todo. Não Brasil. O Rubio não sabe nada de Brasil, mas Caribe, Venezuela, Cuba, Caribe e Venezuela. Então isso vai ser um enorme problema. Pode ser que tenha um choque, inclusive direto, de componentes de Trump 2.0 em relação a tal política global em cima do hemisfério ocidental. Pode ser que isso, do ponto de vista de Cuba e de Venezuela, eles possam se aproveitar desse racha interno em Washington. Né? Ô Pepe, quando você fala assim, que Trump quer claramente expandir a base de recursos do Império, né? Sim. E quando ele falou em Canadá, Groenlândia, muitas pessoas fizeram associação com o nazismo, com o Hitler, com o Lebensraum. Lebensraum. Exatamente. Você acha que o governo Trump pode ser classificado como nazista? E também te pergunto como é que você viu a saudação do Elon Musk? Não. Escuta, a gente lida com fatos, não com distorções ideológicas, com adaptações ideológicas, com transferências, na verdade, infantis. Vamos analisar os atos deles. E toda essa panóplia de possibilidades já nos primeiros 100 dias do que eles podem fazer, isso vai nos dar uma ideia do que ideologicamente vai ser esse novo império brutalmente benigno. Por enquanto, eu acho que é totalmente irrelevante a gente qualificar uma administração que nem começou. O grande perigo é... Ontem, por exemplo, eu passei o tempo todo olhando o sitting arrangement, como fala isso em português? A maneira como os convidados estavam sentados na inauguração. O protocolo ali, na verdade, a organização. O protocolo de quem estava sentado onde. Fascinante, fascinante. Veja bem, do lado direito do palco, você olhando o palco de trás, do lado direito do palco, em frente à rotonda, né? Estava toda a Big Tech, juntos. Junto com ele estava o Robert Kennedy Jr. Muito interessante. Por exemplo, o Mark Zuckerberg foi flagrado conversando um pouquinho com o RFK. E juntos estava Zuckerberg, o cara da Google, Musk e Bezos, Amazon. Ou seja, esse é o tecnofeudalismo. Estava todo mundo ali junto. E é o tecnofeudalismo que vai trabalhar para Trump 2.0. Unanimemente.
depois da virada de casaca de Zuckerberg. Então, isso é extraordinário, porque a gente vê todas as grandes de Silicon Valley, com seus diferentes graus de imbricação com o Deep State, agora todos unanimemente apoiando uma presidência. Isso é muito impressionante e é um poder de fogo absolutamente brutal. Isso já pode nos levar a qualificar Trump 2.0 como um novo estágio do tecnofeudalismo. Não há a menor dúvida a respeito. Isso acho que é muito mais importante do que uma qualificação ideológico-política voltando a nazismo, fascismo, seja o que for. Não. É um tecnofeudalismo que quer tomar conta de tudo, que vai posar como benigno e vai ser extremamente brutal, mais brutal do que a última administração. Por exemplo, uma das coisas que Trump falou ontem, fundamentais. Eles precisam de energia por causa de inteligência artificial e para alimentar esses enormes centros de dados de inteligência artificial que consomem uma energia absurda. E os Estados Unidos não têm. E o Trump disse isso claramente. A gente precisa dobrar a nossa capacidade energética. E também reverteu a política do Biden sobre inteligência artificial, que apontava riscos, etc. E tal, né? Isso, exatamente. Ou seja, toda essa configuração do tecnofeudalismo 2.0 é o que o planeta inteiro deve estar prestando muita atenção a partir de agora. Então, isso é um lado. Aí vem o lado, quem estava sentado à esquerda do Trump, do pódio, olhando a rotonda no fundo, que eram membros do Congresso, ex-presidentes, políticos e alguns convidados estrangeiros. Vocês do Brasil vão achar muito engraçado, mas sabe quem estava sentado lá no fundo, encostados no muro, literalmente, na parede? Tinha uma pintura do George Washington na parede, eles estavam literalmente posicionados, encostados na parede lá atrás, e sem muitas possibilidades de falar com quem estava em volta. Meloni e Milei. Sabe quem estava sentado na frente deles, Leonardo? Eu tive que olhar várias vezes para ver se era isso mesmo. Bernard Arnault, o dono da LVMH, o dono da Louis Vuitton, que é a maior indústria de luxo para os 0,1% do planeta. Ele é considerado mais importante do que chefes de Estado. E aí, outro arranjo das cadeiras ainda mais. Sabe quem estava sentado imediatamente atrás de Bill Clinton e de Hillary Clinton? Miriam Adelson. Miriam Adelson é a viúva de Sheldon Adelson, que é um dos mega, ultra ziocons, sionistas ziocons americanos, herdeiro de um império de cassinos gigantesco. Miriam é a sua viúva. Sabe quanto Miriam Adelson deu para a campanha de Donald Trump? 100 milhões de dólares. Não é por acaso que ela estava sentada imediatamente atrás de Bill e Hillary Clinton. Comprou a primeira fila. Literalmente, comprou a primeira fila. Exatamente. Então, olhando essas disposições, e todos esses, evidentemente, tinham lugares muito melhores do que membros do Congresso. Veja bem, o Congresso é maioria republicana esse ano. Os parlamentares, o Capitol Hill inteiro, o Congresso e o Senado. Então, esses caras estavam muito mais bem posicionados, especialmente Miriam Adelson. Então, isso já nos dá uma ideia de que essa retransformação que Trump já explicitou de Gaza, de genocídio a grande oportunidade imobiliária, quem está por trás, entre outros, é Miriam Adelson, que não, por acaso, tem uma ótima relação com Jared Kushner.